diferenças de interpretação. O que é que vai cair? Vamos lá então. Relembrando. Eu falei para vocês uma comunidade, essa comunidade não tinha escrita. Como é que chamava isso? Ágrafa. Perfeito, lógico. Como é que era a fonte do direito? Princípios, costumes e crenças, religiões. Perfeito, ótimo. Depois nós passamos para as primeiras leis escritas. E aí eu falei de Eshna e o Namu, inicialmente. Quais foram as evoluções legislativas que eles trouxeram? Substituição da pena de dor pela pena da mulher e a separação entre o direito civil e o direito penal. Perfeito. Daí prosseguimos, direito hammurabiano. Hammurabiano, a gente tem que lembrar daqueles 3 pilares que foram utilizados para o sucesso de Hammurabi. Inicialmente, crença, religião, língua e direito. A religião, porque ele conquistava e falava, eu devo a minha conquista ao meu Deus, e meu Deus é tão bom que ele permite que você seja aceito por ele. Então era uma promessa de força, uma promessa de superioridade. Direito, as regras do jogo valiam para todos. O direito trazia uma segurança para as normas. E língua, a língua era conversada com todos, fomentava o comércio. Ok. Bem, a comunidade era dividida entre Ailum, Muskenum e escravos. Ailum era quem? Os homens livres. Muskenum, funcionários públicos. Perfeito, aqueles que tinham desígnio de ofício desde o seu nascimento. Ótimo. Escravo podia ser tanto por dívida quanto prisioneiro de guerra. Perfeito. O escravo poderia casar? Por quê? Coisa não casa. Perfeito, ótimo. Funcionário público, filho de funcionário público, poderia ser adotado a qualquer momento? Não. Quando que poderia ter então a adoção de Muskenum? Só antes do parto. Ok. De homens livres? Tranquilo. Antes ou depois. Ótimo. Como é que funcionava o direito penal? Em Hammurabi, aplicava-se o direito penal aplicando a pena de talião. Ótimo, perfeito. Referente ao falso testemunho. Como se aplicava a pena no falso testemunho? Pena de morte ou pagamento de custas. Pena de morte ou pagamento das custas. Perfeito, show, excelente. Referente à adoção. O que acontecia quando o filho renegava os pais? Possibilidade de pena de tortura. E quando o pai renegava o filho adotado? Tinha que pagar um quinhão adiantando a herança, uma parte do patrimônio. Beleza. Galera, referente ao divórcio. E aí? Quem poderia pedir o divórcio? Os dois, tanto o homem quanto a mulher. Ao homem cabia o quê? Dizer que a mulher não estava cumprindo os seus deveres. Determinar que a mulher não cumpria os seus deveres. E aí, cuidar de casa, gerar filhos, relações sexuais, manutenção da relação. Perfeito. E a mulher? O que ela tinha que provar? Ela tinha que provar que ela provia tudo isso que o homem não adimplia com o seu serviço como homem. Que era o quê? De prover as coisas. Beleza? Ótimo. Bem, prosseguindo. Direito hebraico. O direito hebraico. O direito era o que, galera? Divino. Então não cabia ao homem escrevê-lo. O que podia acontecer são os rabinos ou juízes interpretavam. Perfeito, ótimo. Como funcionava o falso testemunho no direito hebraico? Aquele que imputava a pena a outrem, sabendo que era falso, respondia por aquela pena. Eu sei. Ou seja, no caso, se eu falo falsamente que fulano de tal, o Cícero, fez um crime, eu vou responder pela consequência daquele crime. Beleza, isso daí é tranquilo. Agora, lembrem bem disso quando eu falar de presunção de inocência e individualização da pena. Concentra nisso aí, ok? Individualização da pena. Eu tenho dois momentos. Na individualização da pena, o direito hebraico, eu tenho que a pena só poderia ser aplicada àquele que cometeu o crime, né? Ela não pode mais transcender. E outra, eu tenho um início que
cada conduta vai ter objetivamente, diretamente determinada punição. Então, crime contra a fé, fogueira, homicídio, ok? Crime contra o costume, apedrejamento, ok? Esse foi o início da individualização. Depois, num outro momento, nós encontramos o quê? Os limites morais. E aí eu passo a analisar a conduta e se aquela pena atinge a finalidade que eu busco. Então, não necessariamente um roubo seria punido com pena de morte, ok? Lembrando, turma, crime de latrocínio no direito hebraico é um crime contra a vida. Beleza. Qual a diferença de roubo, furto, apropriação ilícita e latrocínio? Começando por roubo. Roubo é seguido de violência. Subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Beleza. Furto. Eu somente tenho a subtração da coisa. Ok? Eu tenho inversão da posse, o esbulho. Apropriação e débito. Lembra do exemplo do caixa? Eu já tenho a posse e eu vou lá e me aproprio. Eu recebi aquilo ali, eu vou lá e me aproprio indevidamente. Latrocínio, roubo seguido de morte. Agora, o tchan da questão. E não esqueça, quando eu falar de latrocínio no direito hebraico, crime contra a vida. Quando eu falar do posicionamento no ordenamento jurídico brasileiro, crime contra o patrimônio. Quais são os momentos de consumação do latrocínio? Quando eu houver roubo, ainda que na modalidade tentada ou consumada, mas o elemento fundamental é a morte, o homicídio. Lembra daquela equaçãozinha lá? Latrocínio consumado é igual roubo tentado ou consumado mais homicídio consumado. Tranquilo? Beleza. No direito hebraico ele trouxe outra inovação, que é um princípio que segue até hoje, o princípio da presunção de inocência. E por que existe esse princípio? Lembre, a necessidade de ter duas ou mais testemunhas para que alguém fosse julgado condenado amolda-se no princípio da presunção da inocência. Porque se eu não tiver duas ou mais testemunhas, vai julgar inocente. Eu vou julgar na dúvida pelo réu. Em dúbio pro réu. Como é que fala o termo em inglês? Reasonable doubt? Não, reasonable doubt. Dúvida razoável. Se eu tiver dúvida razoável, eu vou absolver o acusado. Tranquilo? Referente a divórcio. Quem poderia pedir o divórcio? O homem. Somente o homem. Turma, aquela pergunta excelente de prova no momento que eu vou fazer para confundir mesmo. Se eu estiver falando de adultério no período hammurabiano, qual era a consequência? Morte para ambos? Vejam bem, no direito hammurabiano eu poderia incidir na morte para ambos. Só que a mulher era adúltera e o homem era o cúmplice. Tadinho, ele não conseguiu conter, resistir todos aqueles efeitos, pai, aquela malemolência, ele ficou apaixonado e aí ele foi lá e cometeu adultério. Só que no direito hammurabi eu tenho uma coisa a mais, Pedrão, lembra lá? Se o esposo perdoar, eu vou fazer o quê? Eu vou isentar da pena de morte. No direito hebraico podia isso? Não. No direito hebraico, como é que funcionava essa pena? Apenas seja os dois eram com a pena de morte, mas tinha uma problemática. A pena, no caso da mulher, transcendia e tocava a sua família. Tranquilo. Ok? Ótimo. Depois nós prosseguimos para direito espartano. Lembra? Comunidade espartana, voltada ao militarismo. O homem, a partir dos 7 anos, é propriedade do Estado. Dos 7 aos 60 anos ele serve. Dos 7 aos 20 ele tem treinamento militar. Quando ele atinge os 20 anos ele participa do que, turma? Criptéria, que é um evento de caçada aos ilotas. Esses ilotas são os escravos, os prisioneiros de guerra. Esse evento tem o objetivo de controle populacional, bem como testar guerreiro espartano. Aos 30 anos o espartano poderia se casar. Podia casar com qualquer uma? Não, ele só poderia casar com uma mulher espartana, porque somente a mulher espartana geraria um fruto espartano. Então os esparciatas só poderiam casar entre esparciatas. Perfeito.
A mulher tinha uma cultura voltada ao militarismo, mas ela tinha um principal objetivo geral, guerreiro espartano. Bem, a comunidade periférica dos esparciatas é chamada de periecos. Eles que cultivavam, faziam agricultura e geriam grande parte da economia espartana. Por quê? Porque em troca os esparciatas lhe davam proteção. Os espartanos, os esparciatas, eram envoltos somente aos recursos de pilhagem. Ótimo. Quando eu falo de ilotas, lembrem, coisas, escravos. Tranquilo? Ótimo. Quando ele tinha 30 anos, ele podia casar, mas qual outro direito que ele tinha também, galera? De usufruto permanente da terra. Usufruto quer dizer propriedade? Não confundam isso, ok? Bem, quando ele chegava aos 60 anos, ele se aposentava. Ok? Modelo de governo. Quem é que mandava na comunidade espartana? Os 5 éforos, por meio do eforato. A diarquia era o modelo o quê? De 2 reis. Perfeito. E a gerusa era meramente consultiva, administrativa, que era aquela comportada pelos anciões, que eram os maiores de 60 anos. Quem foi o principal legislador espartano? Licurgo. Perfeito, ótimo. Atenas. Primeira característica de Atenas: comunidade voltada para inteligência, filosofia, desenvolvimento cultural, política. Não tinha um solo fértil, então ia atrás de produtos fora. Utilizava as rotas marinhas, porque era aberto para o mar. Era dividida entre eupátridas, georgóis e demiurgos. Por fim, eu falo dos metecos, que ali é o pessoal estrangeiro, os escravos. Esses não tinham direito. Lembra? Eupátridas, aristocracia, latifundiários. Georgóis, pequenos agricultores. E demiurgos, artesãos, pequenos comerciantes. Crise ateniense, possibilidade de escravidão em razão da dívida. Como o solo era infértil e Atenas tinha uma abertura para o mar, os produtos estrangeiros entraram no mercado interno, quebraram os mercadores internos e aumentou a incidência da escravidão. Conflito social, revolta social, busca-se mudar isso daí. Primeiro legislador, quem foi? Drácon. Deu origem às leis dracônicas, era extremamente severa, mas também trouxe evolução. Quais foram? Lei escrita, que antes era oral, e depois ele falou o quê? Do direito penal e a ideia inicial de um processo penal. Ok? Bem, Drácon não obteve sucesso. Por quê? Não extinguiu a escravidão por dívida. Revolta, pau quebrando, depois veio quem? Solon. Qual foi a primeira medida que ele tomou? Extinguiu a escravidão por dívida. E aí ele falou, ainda colocou uma ideia nova. Ele colocou assim: bem, esse negócio de propriedade limitada está errado. Ele começa a botar um limite na propriedade privada. E aí ele vai lá e começa o princípio de reforma agrária. Mas ele faz outra coisa muito importante. Ele dá acesso às outras classes sociais ao governo, à política, participando de acordo com o seu poder aquisitivo. Perfeito. Depois de Solon, eu falei de quem? Clístenes dá seguimento na democracia, base consolidada da democracia, não institui perfeitamente, mas ele tem uma evolução que eu destaquei: a possibilidade da pena do ostracismo por 10 anos, é o exílio por 10 anos. Depois Péricles vem e aí consolida a democracia. Tranquilo? Valeu, Thiago.